Existe um pergaminho que Moisés escreveu nas últimas horas da sua vida. Não foi pregado, não foi ensinado, foi guardado num lugar que quase ninguém conhece. E a Bíblia diz exatamente onde ele estava, mas quase ninguém percebeu. Estamos no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Moisés tem 120 anos. Ele sabe que não vai entrar na terra prometida. Deus mesmo lhe disse. O fim estava próximo. 40 anos no deserto. 40 anos guiando um povo teimoso, rebelde e ingrato. Ele viu o mar se abrir, viu o pão cair do céu, viu a glória de Deus de perto, como nenhum outro homem viu. E agora era hora de partir. Mas antes de subir ao Monte Nebo para morrer, Moisés recebeu uma ordem de Deus. Uma ordem que quase ninguém comenta. Uma ordem que envolvia um pergaminho e um lugar muito específico dentro do tabernáculo. Deuteronômio 31, versículo 24. Quando Moisés acabou de escrever num livro todas as palavras desta lei, existe um detalhe que muda tudo nessa frase. Moisés não estava apenas copiando regras, ele estava escrevendo um testemunho, uma prova para o futuro. A Arca da Aliança é famosa. Todo mundo conhece o que estava dentro dela, as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão que floresceu, o vaso com o maná do deserto. Mas havia algo que quase ninguém percebe. Versículo 26. Moisés manda os levitas colocarem o pergaminho num lugar específico, não dentro da arca, ao lado da arca. Ponde este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus. Isso ficou escondido por muito tempo. Por que Deus mandou guardar esse pergaminho ao lado da sua presença? Por que não em qualquer outro lugar? Por que precisava estar encostado na arca? A resposta está no mesmo versículo, e ela é mais profunda do que parece, para que ali sirva de testemunha contra vós. Testemunha. Não era um livro de histórias, era um documento profético, uma advertência escrita antes mesmo de Israel pecar. Deus sabia o que viria e mandou registrar tudo, para que no dia em que o povo se afastasse de Deus, o pergaminho ainda estivesse lá, falando, testemunhando, sem precisar de voz humana, sem precisar de profeta. A palavra de Deus guardada ao lado da sua glória. E a mais, no mesmo capítulo 31, Deus chama Moisés e Josué juntos. Os dois entram no tabernáculo. E Deus fala uma coisa que arrepia. Ninguém esperava por isso. Escreve este cântico e ensina-o aos filhos de Israel. Deus estava pedindo a Moisés para escrever uma canção. Não uma canção qualquer, uma canção profética, que descrevia o futuro de Israel inteiro, as bênçãos, os pecados, o abandono e o retorno. Esse cântico está no capítulo 32 de Deuteronômio, um dos textos mais densos e esquecidos de toda a Bíblia. Ele prevê o afastamento de Israel, o castigo que viria e a restauração final. Tudo escrito antes de acontecer. Moisés escreveu tudo naquele mesmo dia e ensinou o cântico ao povo antes de morrer. As últimas palavras que Israel ouviu de Moisés não foram um discurso, não foram leis, foram uma profecia cantada. Depois disso, Moisés subiu ao Monte Nebo. Deus lhe mostrou a terra prometida de longe, e ali Moisés morreu. A Bíblia diz que Deus mesmo o sepultou, e ninguém sabe onde está o seu túmulo até hoje. Há um detalhe que toca fundo nessa história. Moisés sabia que ia morrer. Sabia que não veria a terra prometida. E ainda assim escreveu, não para si mesmo, para as gerações que viriam depois, para você. E Deus guardou aquilo ao lado do seu bem mais precioso, a arca da sua presença. Isso diz algo sobre o valor que Deus dá à sua palavra. Ela não é um detalhe, ela é uma testemunha viva. Assim como o pergaminho de Moisés falava ao povo há milênios, a palavra de Deus ainda fala hoje, para você, agora. Não é um livro antigo guardado numa vitrine, é uma testemunha viva que atravessou desertos, exílios e séculos de silêncio para chegar nas suas mãos.
Se essa passagem falou com você hoje, se você nunca tinha percebido esse detalhe na Bíblia. Comenta amém aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para não perder as próximas descobertas. A Bíblia tem muito mais do que os olhos costumam ver. Que Deus te abençoe.